Salve, salve galera! Sejam bem-vindos ao programa Sinapse. Você se incomoda com o excesso de preocupação que os seus pais têm com você? Os nossos pais, que são mais velhos, tentam nos ensinar o que é certo, o que é errado, que caminho seguir e às vezes isso gera conflitos, né? E esse é o tema do programa de hoje, conflitos de gerações. Para falar com a gente aqui no estúdio temos o educador, professor Ivo Carraro. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. E a psicóloga Cristiane Verbisky de Andrade. Bem-vinda. Obrigada. Cristiane, a partir de que momento é possível identificar o conflito de gerações dentro de casa? Bom, não há uma idade exata, né? Nós costumamos dizer que há crianças que passam pelo período do crescimento, entram na fase da adolescência de uma forma tranquila e outros não. Nós dissemos assim que há alguns jovens que precisam fazer aquela ruptura dos seus pais, criar a sua identidade. E às vezes esse processo é um pouco traumático para os pais e para o próprio adolescente, que às vezes nós comentamos que os pais sofrem com isso, mas os adolescentes também sofrem com esse processo de crescimento emocional. Então, quando o jovem começa a prestar atenção, como é o funcionamento familiar, social, e ele percebe que algo não está se identificando, ele começa ali se manifestar, se posicionar. E muitas vezes esse posicionamento acaba sendo um pouco perdido por parte dele, né? Porque ele está precisando aí de uma orientação, de um norte, né? E ali nesse momento, muitas vezes, os pais acabam não entendendo esse processo de transformação, esse que nós chamamos também de processo de luto. Afinal, estou deixando essa fase importante, essa infância, entrando numa fase que eu não sou nem criança nem adulto. Então, em momentos eu sou cobrado como adulto, em momentos sou cobrado como criança. Então é uma fase bastante crítica e é aí que muitas vezes começam esses conflitos. Os valores, né, ao longo dos anos, influenciam nesse processo de ruptura? Influenciam, sim. Os valores influenciam. Nós podemos falar que na década de 60, mais especificamente em 1968, as famílias começaram a se modernizar, né? Então os valores começaram a mudar dentro das famílias. As famílias hoje os pais estão mais modernos, tentando acompanhar um pouco mais essa modernidade. Isso está gerando um certo... os pais estão um pouco se perdendo um pouco nessa educação e os filhos também, né? Então, naquele momento, eu preciso acompanhar, eu preciso estar perto, eu preciso saber o que está acontecendo e nisso eu acabo me aproximando, muitas vezes, demais do meu filho. E nesses valores que antes eram de uma forma e hoje são de outra, né? Por quê? Porque eu preciso acompanhar, muitas vezes, como está essa sociedade, acompanhar essa evolução. Mas, na verdade, assim... Por que vem daí esse conflito? Porque os valores os pais tentam trazer já da época dos seus pais. Só que os filhos hoje estão acompanhando uma outra forma de ser, uma outra forma de gerenciar as suas vidas. E aí fica esse conflito de valores nesse momento. E por que os jovens têm esse pulso de rebeldia logo quando entram na adolescência? É o momento em que eles estão começando a criar sua identidade, né? Porque até então, enquanto eu sou criança, a identidade está muito próxima, eu ainda tenho um modelo, eu estou ainda nessa cópia do modelo dos meus pais. Entrando na adolescência, eu começo a criar a minha própria identidade. Aí eu preciso ver algo diferente, eu preciso ser diferente do meu pai para me reconhecer. Então, eu preciso saber como é o meu pai, como é minha mãe. Espera aí, sou diferente disso ou sou igual a isso? E muitas vezes é igual, tem um comportamento muito parecido, mas eu preciso dessa estranheza, eu preciso dessa diferença, desse afastamento para ganhar essa identidade. E isso acontece nesse processo da adolescência, quando eu começo a me perceber, quando eu começo a me conhecer. Quando eu começo a perceber o que acontece, sai um pouco esse olhar do meu pai. Eu começo a deixar de olhar através do meu pai e passo a ter um olhar através do meu olhar, da minha constatação, da minha observação. Professor Carraro, é possível notar essa rebeldia do jovem, essa ruptura no ambiente escolar e no ambiente universitário, por exemplo? A adolescência é esse período de transformações cerebrais. E nessa transformação cerebral, até podia usar aqui o nome do programa, chamada sinapse. É um termo científico que tem muita sinapse pronta. E então o cérebro sofre uma transformação para tirar as sinapses que estão sobrando. Exuberância sinapse, que chama-se isso. E nessa transformação, então, do cérebro,
que é a transformação de comportamento do adolescente. E como a razão deles enfraquece porque as sinapses são retiradas, o cérebro se lapida, a questão emocional fica muito mais forte. Então, o adolescente tem esses impulsos intempestivos de questionadores. E de saída de pais, e questiona os pais, e questiona a mãe, porque eles estão encontrando um cérebro novo deles, e desse cérebro novo para ser um jovem, depois ser um adulto. Então, é uma passagem. O lema é, ou é adolescente, ou foi adolescente, ou será adolescente. Mas é um período de transformações obrigatório. A humanidade evoluiu porque o cérebro mudou. E esse mudou para esse período chamado de adolescência. Se não tivesse existido a adolescência, a humanidade e o homem não teria evoluído. Então Deus fez muito bem feito isso. E esse conflito de gerações, que é o tema do nosso encontro de hoje, ele começa já lá aos 2 anos de idade. Deus fez muito bem feito. Com 2 anos de idade, em média, né, professora, a criança anda e fala. Né? Então, quando andou e falou, ele vai seguir a vida. E aí vem a educação. Educação quer dizer, mostre caminhos que os pais fazem. Então, e aonde que ele sai? Ele vai para a escola. A criança vai para a escola, vai ser alfabetizada e tal. Então, começa aí alguns conflitos de ter que deixar a mãe e deixar o pai e seguir o caminho dele. A escola também e a universidade é um ambiente de lidar com esses conflitos. Perfeitamente. Então, lá, a escola é uma época de transformações desse menino. Eu gosto sempre de dizer que quando uma mãe leva um filho para uma escola, leva o filho. Mas é preciso que ela entenda que precisa transformar o filho em aluno. Aluno é que recebe as informações, ele é passivo. E a escola transforma o aluno em estudante. E é o estudante que interage com o professor e que vai se transformar num profissional depois. Então, a função de uma escola é acompanhar essa mudança. O preparo profissional há de existir para que essa escola possa dar condições de acompanhar e dar esse suporte. Portanto, que os grandes problemas de disciplina que existe numa escola é que muitas vezes a escola perdeu a autoridade. O professor, ao longo desse tempo, como diz a professora, nessa mudança do século XX, que são os anos 60, o professor perdeu um pouco da autoridade dele e deveria reconquistar isso, a postura de um professor, porque um aluno, um estudante, mesmo adolescente ou não, ele admira um professor pelo que o professor sabe e com a forma do professor transferir isso para a sala de aula. Então, esse conflito que às vezes surge na família e o conflito que surge na escola muitas vezes é o preparo de profissionais para isso. Então, o conflito sempre vai existir, porque a vida é feita de conflitos, desafios, né? Eu gosto muito de umas colocações que se diz que a vida é feita de desafios. E vencer desafios é a evolução na vida. A gente vai para um intervalinho bem rapidinho e depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre como esses conflitos de gerações podem influenciar no ambiente escolar e no ambiente profissional também. O Sinapse volta já já. De volta com o programa Sinapse. O tema de hoje é conflito de gerações. Para debater aqui no estúdio comigo, o professor educador Ivo Carraro e a psicóloga Cristiane Verbinski de Andrade. Professor, o conflito de geração dentro de casa, o familiar, pode influenciar no ambiente de trabalho? Pode, e o termo é esse, pode, não necessariamente. O que é uma família? É um grupo social, onde existem os elementos e que existe uma relação entre os elementos, existe uma sinergia. Essa relação de mãe e filho, e o pai e filho, o que é a função de uma mãe? Mãe passa segurança para os filhos. Por isso que eu trabalho muito com adolescentes que vão prestar vestibulares, e aí nota-se que nos locais onde os adolescentes estão prestando vestibulares, tem muitas mães lá. Então, qual é a função de uma mãe? Passa segurança para o filho. Isso vem do tempo de escola. Uma criança que chora numa escola é uma criança insegura. Então, a professora vai para o telefone e telefona para quem? Para a mãe, esse é universal. A mãe vem e passa essa segurança. E a função do pai é o limite, a lei, o que pode e o que não pode. E esse é um grupo social. E como diz a professora no primeiro bloco, a geração dos anos 60 houve uma transformação muito grande. E essa função de mãe, de pai, mudou a família. A família sofreu uma transformação muito grande, como bem disse a professora, no início. Ou seja, antes vinha de cima para baixo, né? Era Deus, era o
pai, era o gerente, era o diretor, né? Era uma pirâmide. Com o advento das transformações do século XX, então as relações são horizontais, redes. Então hoje é tudo rede, network, né? Então essas redes transformaram a própria família e transformam, consequentemente, as questões de trabalho. Então se o jovem e que está no mercado de trabalho e que tem uma relação determinada em casa, provavelmente ele transfira para o ambiente de trabalho. Por isso que o cérebro sofre algo chamado de uma transformação, como eu disse lá da adolescência, mas tem uma coisa, um tema que ele sempre se transforma, chama-se neuroplasticidade. A cada informação nova, o cérebro se transforma e, consequentemente, a pessoa também se transforma. Então, há necessidade de que o ambiente familiar, que é a formação, início da personalidade, a escola, a função do professor, que dá continuidade nesse trabalho e vai desaguar no ambiente de trabalho, evidentemente que essa história que foi construída ao longo da vida, essa história vai acontecer novamente lá no ambiente de trabalho. Se encontrar um ambiente de trabalho afável, semelhantemente a um ambiente afável de família, ele dá continuidade nesse processo. No entanto, se não combinar os dois ambientes, da escola, da família, da sociedade, dos amigos, os modelos a serem seguidos são os valores, ele simplesmente vai desaguar no ambiente de trabalho dele e ele vai entrar em conflito lá. Ele vai querer transformar o mundo. E às vezes ele não entende que para transformar o mundo tem que ter uma autotransformação também. Por isso o conflito surge no ambiente de trabalho nessas grandes questões de transformação. Ele precisa transformar-se a si para transformar o mundo. Viver num clima organizacional de tal forma que ele possa transformar esse clima para melhor sempre. E muitas vezes essa resistência não vem só dessa geração nova. A geração que já está acaba sendo resistente ao que está entrando de novo. Então, o que é importante nesse processo, né? É se colocar no lugar do outro e saber que cada um tem algo a acrescentar. Cada geração tem o seu a somar. Então, isso é muito importante. Agora, o que o professor colocou é muito importante, a questão familiar. Então, se eu dou uma estrutura de resiliência para o meu filho, ele vai saber lidar com esses conflitos no ambiente de trabalho. Então, voltamos mais uma vez à família. Essa estrutura familiar é a base de tudo. Na questão educacional, no momento que eu coloco meu filho na escola, eu faço parte disso. Eu não posso terceirizar o meu filho, não posso terceirizar essa educação para a escola. Então, todo esse processo, como o professor colocou, se os pais estão acompanhando, estão dando essa segurança, se esse pai entra com esse papel da lei, da ordem, com certeza esse conflito vai ser minimizado. E esse jovem que vai entrar nesse campo de trabalho vai ter essa resiliência, ele vai saber lidar com esses conflitos, com essas situações. Né? Isso é bem importante. É isso que a professora fala de suma importância, a questão da empatia. Empatia é você se colocar no lugar de alguém. Mas não ficar lá, você tem que ter o teu lugar, chama-se alteridade. Então, você coloca no lugar de alguém, e esse lugar de alguém sente e volta para si. E o grande problema dos adolescentes é a mãe deles. O menino vai na festa, e aí a mãe dá um celular para ele, porque ela fica insegura nesse processo, e a mãe fica em conflito. Então dá um celular para ele e diz: meu filho, você me liga onde você está. E ele não liga. Não liga, porque não foi desenvolvido nele essa questão da empatia ainda. Se colocar no lugar da mãe que sofre. Né? E assim se colocar no lugar do empregador, Exato. no lugar do colega de trabalho, no lugar do colega do estudante. Então a empatia. E a resiliência, que bem fala a professora, resiliência é aquilo que a vida te manda e você tem que dar conta. Eu gosto de pegar aquela serrinha que as pessoas usam de serrar aço, né? Então, é uma lei física. Então, se a pessoa pega aquela serrinha e faz uma força, ela está em estado de estresse, né? Mas quando solta por ser o aço, a natureza do material, ela volta ao estado natural. Isso chama-se resiliência. Ensinar os filhos a ser resilientes na vida, porque nem tudo vai sair do jeito que você imagina. A vida é um grande mistério que vai te desafiar a cada instante.
e vai ter uma força que faz você vergar, né? Na minha tese dizia verga, mas não quebra, porque volta. Isso é o princípio da resiliência. A psicologia tirou isso para essa da física. Então, ensinar os filhos a ser resilientes, a terem empatia, né? A desenvolver uma coisa chamada teoria da mente. O que é a teoria da mente? Você imaginar o que o outro pensa pela tua ação. Aí você está formando um cidadão, está formando uma pessoa de bem, que se coloca no lugar de alguém, que dá conta da sua realidade, porque a vida vai colocar a realidade e ela tem que dar conta disso. Ou o gerente, já que eu tenho uma empresa, vai colocar uma realidade e ele tem que dar conta, não pode precisar sair pedindo demissão diante de qualquer adversidade. Ser resiliente. É disso que precisa. A base da família e uma escola que dê princípios ajudando a família com morais e ética, ele vai ter um ser humano com maior possibilidade. Eu gosto muito de um termo usado por um filósofo brasileiro que diz que ética é usar a inteligência para o bem do próximo, o bem comum. Isso é uma atitude ética. Então, desenvolve estudo, desenvolve valores, mas a ética é a minha atitude e a minha inteligência para o bem do próximo. Sobre o conflito de gerações no ambiente empresarial, a gente preparou, entre aspas, confira aí. Discordâncias como a necessidade da geração Y de revolucionar o mercado e o receio dos mais velhos às mudanças podem não só afetar o clima corporativo, como também comprometer os resultados de uma empresa. 1 em cada 3 dos entrevistados admite que sua companhia gasta pelo menos 5 horas de trabalho por semana em conflitos entre gerações, o que representa uma perda de produtividade de cerca de 12%. Os pontos que aparecem com mais frequência na lista de queixas de uma geração em relação à outra são a falta de experiência anterior, a resistência e falta de vontade para inovar, a falta de respeito, a falta de disciplina e de foco. Ter opiniões diversas dentro de uma empresa é algo essencial para que algumas mudanças aconteçam. A geração Y tem a visão do novo, mas não tem maturidade para enxergar o todo como os mais velhos. E, Cristiane, também existe um conflito dentro das empresas, por exemplo, do funcionário, do empregado que é mais velho e tem que lidar com um chefe mais novo. Como que trabalha, como que o jovem chefe pode lidar aí com essa questão? É importante, quando nós já colocamos aqui, esse saber se colocar, né? Esse que já tem, teoricamente, mais experiência, né? Acaba tendo essa dificuldade desse ingresso desse novo. Então, mais uma vez, saber que cada geração, cada um tem algo a acrescentar. E aí sim, perceber que pode ser um trabalho em paralelo e não uma disputa. Saber que se essa pessoa está dentro dessa empresa, seja ela um mais tempo, menos tempo, mais idade ou menos idade, ela está acrescentando algo. Essa pessoa que está entrando, independente também dessas características, também tem algo para acrescentar. Bom senso e maturidade, Exatamente, né? Trabalhar com maturidade e principalmente esse respeito pelo outro. Então, se eu tenho toda essa formação que o professor colocou dentro da família, se meus pais me educaram para essas características, eu vou saber respeitar também o outro, saber que o outro tem as suas qualidades, suas qualificações para estar naquele lugar. E, basicamente, é trabalhar com o respeito, né? E procurar também aprender com aquele que está ali. Nós sempre temos algo a aprender, né? Então, hoje eu posso estar nessa empresa numa situação, mas em outra empresa, aprendendo com aquilo, tudo aquilo que tem para ser oferecido, eu posso estar numa outra posição também. O papo aqui no Sinapse de hoje tá bom, mas vai lá, tome uma aguinha que a gente volta já já, não sai daí. De volta com o programa Sinapse. Hoje nós estamos discutindo o conflito de gerações. Aqui no estúdio comigo o professor e educador Ivo Carraro e a psicóloga Cristiane Verbinski de Andrade. E olha só, durante o programa a gente pôde perceber que existem vários tipos de conflitos. Conflitos na família, conflitos de geração no ambiente de trabalho. Mas você vai ver nessa reportagem que tem situações que acontecem na sua casa que não são só na sua casa que acontecem, não. Veja só. Filhos acham que pais só querem proibir. Pais pensam que filhos só querem permissão. Este é um problema antigo nas famílias. Mas se a paternidade e a amizade estiverem harmonizadas, os problemas deixam de existir. Daniela Bueno acredita que a liberdade das relações entre pais e filhos hoje é muito maior do que das gerações passadas.
Bom, a minha relação com a minha mãe é uma relação muito engraçada. Nós temos os nossos conflitos, eu acho que como toda mãe e filha, mas no contexto geral, assim, é uma relação muito boa. E parece que minha mãe, ela tem outro relógio, assim. As coisas que ela faz, tem o tempo que ela faz, e as coisas que eu tenho que fazer tem que ser no mesmo tempo que ela faz, né? Mas sempre que acontece qualquer conflito, ela vem com aquela velha frase de no meu tempo era diferente. Eu vejo que muita coisa mudou, assim. Eu acredito que antigamente a relação dos pais com filho, assim, nem sempre era muito de respeito, assim, da parte dos filhos. Às vezes era uma parte de medo mesmo, sabe? Eu não cheguei a conhecer meu avô, mas minha mãe conta, assim, que não tinha essa coisa de abraço, de filha, vem cá no colo do pai. E hoje, pelo fato de ter um amor mais livre, você acaba tendo liberdade, né? Eu tenho liberdade de dizer pra minha mãe eu te amo, e eu tenho liberdade de falar pra minha mãe, hoje você tá muito chata, eu não quero falar com você. Eu acho que hoje em dia os filhos são mais íntimos dos pais. Maria Luísa é a mãe de Daniela e conta que a maior diferença que ela vê nas relações de hoje com as relações entre pais e filhos do passado é o respeito. A minha relação com meus pais era uma relação boa, assim. Só que eu vejo, assim, que antes, a diferença de antes e hoje, né? A diferença de mim com meus pais e hoje que eu tenho com a Daniela, é que antes, assim, a gente tinha uma preocupação muito grande em agradar os pais. Mas, assim, eu vejo, assim, a maioria dos filhos hoje, assim, que eles não respeitam os pais, eles não têm respeito com os pais, eles não estão nem aí de magoar, de responder, sabe? Então eu vejo assim que antigamente a maioria dos filhos, no geral, eles eram muito obedientes aos pais, eles tinham muito respeito aos pais. Como toda relação de mãe e filha, entre a Dani e a Maria Luísa existem alguns conflitos. Apesar de se amarem muito, serem super amigas, qual que é o maior ponto de conflito entre vocês duas? A desorganização. A Daniela é muito desorganizada. Ela é demais desorganizada e isso me irrita, sabe? Outra coisa, assim, também que me desagrada, assim, é que, na verdade, a Daniela vai pra faculdade. E ela chega, ela poderia descansar, já chegar, tomar um banho, deitar, dormir, descansar. O que ela faz? Ela fica no computador, né? Meu fuso horário é outro. Eu troquei o dia da noite. Tudo bagunçado. Daí ela fica no computador e isso passa às vezes, né? Já aconteceu um dia de eu levantar quase 5 horas da manhã e ela tá no telefone. Antes eu queria muito que ela fosse igual a mim. Isso mesmo. A minha mãe, ela queria que eu fosse igual a ela, assim. Mãe, agora eu vou falar de você. A minha mãe é muito assim, eu sou perfeita. É verdade. É muito assim, porque eu não faço nada pra Daniela. Porque eu peço, ela faz assim, eu peço isso aqui pra Daniela, ela não faz isso. Não é diferente de antes e de hoje, né? Hoje a maioria das pessoas trabalham, os jovens já trabalham. Eu não trabalhava. Antigamente não era nem para trabalhar fora, né? Não podia trabalhar fora. Tinha que ficar em casa. A minha mãe mesmo, eu falava, mãe, vou arrumar um emprego. A mãe falava assim, não, filha, não, de jeito nenhum, meu amor, jamais. Hoje vai mudando, né? Porque eles querem, porque a mulher tem que trabalhar mesmo hoje em dia, tem que ajudar o marido, né? E antes não, né? Bom, gente, como vocês viram, o mundo é outro, os tempos são outros, as gerações são diferentes, os conflitos entre pais e filhos sempre existiram e continuarão existindo. Mas se houver respeito entre as famílias, todo mundo pode ter uma relação boa como a Dani e a mãe dela. Cristiane, existem situações em que os pais são mais maleáveis para tentar manter o bom relacionamento com o filho. E o filho tem que adotar uma postura um pouco mais conservadora. É saudável para a relação de pai e filho isso? Não, na verdade, assim, muitas vezes os filhos acabam adotando uma postura no lugar dos pais, né? No sentido de que meu pai deveria estar agindo dessa forma, ao meu ver seria melhor, e não. Eu acabo adotando a postura que eu gostaria que meus pais adotassem. Então eu diria assim que os pais têm que tomar muita atenção nessa troca. Quando nós falamos daqueles pais muito amigos, né? Essa necessidade dessa modernidade, de eu estar tão próximo do meu filho, muitas vezes não faz com que eu perceba que o meu filho precisa criar essa identidade, precisa desse afastamento para ele criar essa sua identidade. E os filhos precisam de limites, os filhos precisam de um referencial. Então, ser maleável demais, esse ser próximo demais, não é tão saudável assim para o crescimento do filho.
E o que os pais podem fazer quando percebem que essa diferença, essa ruptura dos filhos tem gerado um conflito de gerações ali? Se o pai percebe que o filho está muito rebelde, ou até se o filho percebe que o pai está adotando uma postura em que ele praticamente tem que assumir a função de responsável da casa. O que fazer? Bom, eu costumo dizer aos pais que dentro da normalidade, né, calma que essa fase vai passar. Né? Vai amadurecer, vai se encontrar. O importante é que os pais se preocupem com seus valores, se posicionem como pais, né? Se coloquem ali à disposição, carinho, afeto e principalmente o diálogo. Diante disso, eu diria que eles vão passar pela crise, entre aspas, da normalidade da adolescência. Né? Agora, há casos que nós temos que tomar cuidado quando começa a aparecer transtornos nessa fase, né? Bulimia, enfim, vários transtornos na idade, uma depressão que hoje está tão forte, cada vez mais, os nossos jovens estão cada vez mais depressivos, né? Então, nós temos que tomar cuidado nesse momento. Aí sim nós deveríamos buscar a ajuda de um profissional para fazer uma avaliação. Que quadro que está passando, que quadro que está acontecendo nesse momento, o que está acontecendo com meu filho, né? Se realmente é um grau um pouco mais elevado ou não. Então é importante ficar atento nessa passagem. Mas de uma forma geral eu diria que calma, essa fase vai passar. Essa calma vale também para o jovem, né? Para o jovem também, exatamente. E o responsável, professor, seja no ambiente educacional ou no ambiente de trabalho, deve ficar atento a essas mudanças do adolescente, essas mudanças do jovem, como que o jovem tem se comportado, para identificar também se lá dentro de casa ele está sofrendo algum tipo de problema? Eu diria para os pais que ficassem atentos numa analogia que é um pé de árvore frutífera, um pé de laranja, um pé de maçã. E então cai uma fruta do pé e há um tempo para essa fruta cair do pé. E ela cai e fica muito próximo do pé que ela caiu. E não tem a luz do sol. Então, qual é a solução? Ela não vai crescer mais do que a primeira, não é verdade? Então é preciso que ela se afaste para pegar a luz do sol. E quando ela pega a luz do sol, ela cresce e produz melhores frutos. Essa é a analogia que eu faço com os filhos e as mães, né? Permitir que os filhos se afastem para que eles busquem um lugar ao sol, como se fala comumente na comunidade. E nessa saída, para que ele possa buscar esse lugar ao sol, ele precisa ser regado. É como uma semente que, se não for regado, não gera uma árvore frondosa. E é esse que a professora fala, então, do afeto, regar essa planta. E ele vai sair dali e busca o seu lugar ao sol, e vai crescer, e vai produzir bons frutos, e vai para um ambiente de trabalho. E lá ele precisa continuar crescendo, porque a vida esse crescimento, o conhecimento é interminável. E nesse crescimento lá no trabalho, ele precisa compreender, o jovem, que existem pessoas de mais idade que ele, que têm experiência de vida, que já passaram por esse caminho. E que esse caminho ele pode ser facilitado por ter passado por ele já. Ajuda, pois, nessa transição, nesse caminho a ser seguido. Então, que o jovem compreenda isso nas empresas, que há alguém, mesmo que seja muito além dele, que tenha mais idade ou menos idade, como você coloca, mas ele já tem uma experiência de vida. E que o jovem compreenda isso, então, o jovem profissional, seja ele qual for, mas que também a pessoa que tem mais experiência de vida compreenda os impulsos inovadores da juventude. Quando há essa comunhão de entendimento, de funções de um e de outro, aí há a evolução num processo. E que a pessoa que trabalha com os jovens, que não seja um gerente, porque o gerente manda, o diretor manda e não pede. Vive-se numa época hoje de participação. E que desenvolva liderança. O que é um líder de uma empresa e mesmo um pai? É aquele que desperta em alguém o desejo de crescer, mesmo sendo livre. Para que ele, sendo livre, ele possa escolher outros caminhos. Mas se ele escolher um caminho que o líder indica a ele, ele vai seguir este caminho com mais segurança. E vai ter vínculo com o líder. Vínculo. Eu gosto muito da palavra vínculo. A natureza é feita de vínculos. O vínculo da lua e a terra, que são as marés. O vínculo das plantas, as flores com a primavera.
o vínculo das árvores com o outono que mudam de cor, vínculo, o vínculo dos animais de estimação com seus próprios donos. Quando um pai, uma mãe perde o vínculo com o filho, ou quando um administrador perde o vínculo com o seu empregado, surge um conflito. E o que é um conflito? Ele não sabe que caminho seguir. É preciso seguir um caminho, mas o conflito surge qual caminho seguir. E diz, me mostre, por favor, esse caminho, porque eu não tenho essa experiência que você tem. Se existir essa compreensão, o mundo será muito melhor. Professora Ivo Carraro, muito obrigada pela sua participação aqui no Sinapse. Cristiane, também muito obrigada, agradeço a sua disponibilidade. Eu que agradeço o convite. E olha só, como nós já falamos aqui no programa, a vida é feita de relacionamentos. E o que vale mesmo é o bom senso, é a maturidade e, acima de tudo, o respeito, seja por pessoas mais novas ou por pessoas mais velhas. O Sinapse de hoje fica por aqui. Eu te encontro no próximo programa. Fui!